A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículos 1, 2, 4, 8 e 9. E os filisteus ajuntaram-se às suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os seus homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Ao meditar sobre essa palavra, com o contexto de toda essa história, vemos uma alusão à nossa vida cotidiana. Como assim? Aqui o exército de Israel, juntamente com o seu rei, estavam dominados pelo medo, após a apresentação de um guerreiro de estatura alta e que se mostrava muito hábil em guerra. E que mesmo diante da sua afronta para incitar um duelo, uma luta individual, ninguém se achou tão corajoso, preparado e hábil para fazê-lo, mesmo todos sendo já experimentados em guerra. Quantas vezes esse tipo de afronta se levanta, se apresenta e até mesmo se manifesta, fazendo as pessoas em nossa volta ficarem com medo, não terem reação ou cogitarem desistir por causa do tamanho daquela dificuldade. E até mesmo nós estamos passando ou vivendo algo parecido. Aqui entra em cena a nossa fé. E como Deus tem nos forjado, preparado, ensinado e nos aperfeiçoado para estabelecermos em obediência à vontade dele. Pois, diante de um quadro desesperador, vemos a atitude daquele que confia inteiramente no Senhor, assim descrito neste contexto em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 24, 26 a 32, 34, 36. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, assim feria o teu servo o leão, e como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. E essa fé mostrou ao rei que Davi, mesmo não sendo homem treinado em guerra, já era um guerreiro com coragem, e suas ações definiam em quem ele cria e de onde vinham suas forças. Mas não estava em jogo o domínio de 2 povos? Sim, para nós vermos que não importa o tempo, não importa o decreto, não importa a condição, não importa a adversidade, e não importa o que está em jogo, o importante é em quem você tem crido e de onde vêm as suas forças, ou seja, quem você confia inteiramente. Davi colocou o nome do Senhor dos Exércitos em sua frente, em suas decisões, em suas lutas,
em seu apacentar em sua vida. E essa atitude é o que devemos ter. Não adianta falar da boca para fora sobre uma ação, posição ou atitude que você teve, se você não confiar naquele que te resgatou, te ungiu, te libertou, te deu uma promessa, estabeleceu um propósito e te mostra cada dia o caminho da salvação. Davi não teve uma atitude kamikaze, ou seja, de se matar por aquilo. Aqui, Davi mostrou uma atitude de ouvir a voz do Senhor, usar as armas que o Senhor estabeleceu, se vestir com aquilo que está forjado e ir em nome do Senhor dos Exércitos com autoridade e ousadia. Davi não agiu com irresponsabilidade ou pela emoção do momento, mas com coragem e direção de Deus. Da mesma maneira que Deus te chama hoje, saia do natural e viva o sobrenatural. Saia do comum e viva o extraordinário de Deus, pois o resultado será o mesmo que Davi teve, descrito em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 43 a 51. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferirei-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras do campo, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, e ao encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso, correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Assim Deus quer que façamos hoje. Pegarmos a nossa fé e aplicar naquilo que Ele nos forjou. Não sei qual o seu gigante, mas use a autoridade que Deus te deu e lute. Não esquecendo que nossa luta é espiritual. Portanto, nossas batalhas são travadas em oração e intercessão. Primeiro geramos e conquistamos espiritualmente, e após isso, chamamos à existência todas as nossas conquistas. Não se esconda, assuma seu chamado e quem você é. Chegou o tempo de derrubar todos os gigantes pela fé, coragem e posicionamento espiritual e uma mudança em nossas vidas, tirando para fora todo medo, toda mentira, toda incredulidade, mantendo somente a certeza que nos foi dada por Deus, entregue por Jesus Cristo e dirigida pelo Espírito Santo. Somos mais que vencedores naquele que nos amou. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia. Graças te damos pelo seu amor. Consagramos as nossas primícias, as nossas primeiras horas a ti, Senhor, para que se cumpra e se estabeleça o seu querer, sabendo que tudo está diante do seu controle e na sua direção. E sobre, Pai, aquilo que o Senhor ministrou sobre as nossas vidas, que assim seja. Que o Senhor, Pai, aumente a nossa fé, dê-nos coragem para que enfrentar
todos estes gigantes que se apresentam, todas estas dificuldades, esses problemas, ainda que todos digam não tem como, ainda que todos falem não tem saída, ainda que a medicina diga que não tem como, ainda que as coisas falem ao contrário, nós sabemos em quem nós temos crido e nós temos uma certeza e uma convicção do Deus que nós servimos. O Senhor é o Deus, o Senhor é o Senhor dos exércitos, é o Senhor que estabelece, é o Senhor que dá a última palavra e que nos unge, que nos fortalece e que nos dá estratégias. Então, Pai, nós cremos e através dessa nossa fé, nós sim, Pai, levantamos, ó Senhor querido, as nossas vozes, levantamos agora, Pai, a autoridade e a ousadia que o Senhor nos dá e declaramos e profetizamos que nenhum gigante, nenhuma dificuldade, nada é maior do que o seu amor, nada é maior que a sua promessa, nada é maior do que a sua palavra em nossas vidas. Assim, Pai, decretamos toda destruição, toda morte e todo derrubar de cada gigante que tem se posicionado contra nós. Assim nós oramos, agradecidos a Ti, Senhor. Muito obrigado pelo seu amor e pelo seu cuidado. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado e saiba, você é mais que vencedor em Cristo Jesus.